astrais, gente, bom dia a todos que pintarem por aqui. Eu tô vindo porque eu gostaria muito de deixar aqui algumas reflexões, compartilhar alguns insights que me chegaram e que fizeram parte dos meus processos, né, de olhar mais para dentro, de me conectar mais comigo mesma, de aprofundar a conexão com a espiritualidade. Então, na expectativa de que, assim como serviu para mim, né, possa também ressoar aí de alguma forma. Então, para quem não me conhece, só para trazer um pouco do contexto, né, para ir aquecendo para o diálogo aqui. Para quem não me conhece, além da área de letras, né, eu trabalho na área de letras, também com dança. Mais recentemente, eu estou num processo de também me descobrir ou me redescobrir com alguns aspectos de mim, e que isso acabou me levando a buscar pelas áreas de psicologia, né, mais especialmente terapia holística e psicoterapia reencarnacionista. Então, essas vozes sempre estiveram em mim, né, esses interesses, mas eu tenho percebido cada vez mais o quanto eu sou apaixonada por comportamento humano, as relações, esses de desbravar, né, os caminhos que podem nos levar a esses rumos de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e espiritualidade, né, ligados sempre, conectados sempre à espiritualidade. E isso para dizer, né, também, nesse meio, nesse campo, tem uma temática que sempre fez parte da minha vida, né? Mesmo quando eu era criança, eu até já falei sobre isso em outras lives, na primeira aqui, sobre o propósito do canal, do porquê, né, e mesmo nas lives astrológicas também, dialogando sobre o meu mapa, né, compartilhando com vocês. Quem vem acompanhando já me ouviu falar sobre isso. Mas para aqueles que não ouviram ainda, eu desde criança eu tenho uma coisa muito forte com esse se conectar ao propósito, né? Ao propósito de vida. A missão é uma temática que sempre esteve muito nas minhas pautas, e isso foi ficando cada vez mais forte. E quando eu digo que eu era criança realmente. Eu me lembro com 8, 9 anos eu já essa já era a principal pergunta, né, que eu me fazia e que eu endereçava aos meus amigos, às minhas amigas, né, o que tu vai ser quando crescer, o que tu vai fazer. Então isso sempre de alguma forma fez parte, e é algo que eu ainda, né, ainda reflito muito a respeito e mexe comigo, né? Não sei se deu uma cortadinha aí, eu vinha dizendo que é um assunto bastante comigo. E aí nesse campo, justamente nessa área, um tempo atrás, né, não muito tempo atrás, eu estava me sentindo bastante insegura em relação a alguns processos meus, alguns caminhos, alguns rumos, né, bastante tensa, né, com conflitos, assim, vamos dizer, existenciais, né, relacionados a essa área. E aí, nesse momento, eu chego numa propaganda, numa oferta, né, de
de uma pessoa que eu acompanho, que eu admiro, né, que eu venho acompanhando o trabalho dessa pessoa. A gente vai, né, isso é importante dizer, né, quando a gente está nesse caminho, assim, de busca por si, né, a gente vai conhecendo muita gente, muitos trabalhos, muitas práticas, muitas abordagens, isso é fenomenal. Então, nessas buscas, eu encontrei essa pessoa que então facilitava, né, facilitadora de um trabalho nesse campo, então, né, do que eu venho trazendo aqui. E tudo certo, tá, gente? Só para dizer assim, foi interessante porque nesse momento de conflito eu cheguei nessa propaganda, né? E eu fui pesquisar, obviamente, mais a respeito do trabalho, de como funcionava, investimento financeiro, porque também não era um trabalho voluntário. E aqui eu quero fazer um parênteses, né? E nem se trata de uma pessoa que veicula uma proposta de trabalho que seja excludente ou que inviabilize o acesso de forma alguma, tá? Mas independente de qualquer... Nem é esse o foco, tá? Não é o outro. O que ficou, o que eu quero trazer aqui, que eu digo que ficou mais forte, foi justamente o olhar que veio para mim. Porque enquanto eu acessava aquele conteúdo, aquele material, né, a respeito daquele trabalho, daquela abordagem que ajuda, que auxilia, né, naquilo que eu estava buscando, naquele contexto, eu escutei uma voz, né? Eu escutei uma voz, e até eu vou ler porque eu anotei. A memória afetiva dessa voz, né? Ela tá aqui, então eu vou compartilhar com vocês, né? Por que mesmo tu queres, né, ou precisa investir financeiramente em algo que vai servir... Eu tô com a minha colinha aqui, tá, gente? Pra eu não me perder. Que vai servir para te falarem o que já está em ti, que tu já sabe. Para qualquer tensão, basta parar, silenciar, te ouvir, nos ouvir. Está tudo aí, tudo o que realmente importa. Eu vou repetir para todos nós, tá? Por que mesmo tu queres, precisas investir financeiramente em algo que vai servir para te falarem o que já está em ti, o que tu já sabe. Por quê? Para qualquer tensão, basta parar, silenciar, te ouvir, nos ouvir. Está tudo aí. Tudo o que realmente importa. E aí, quando eu ouvi isso, quando isso me chegou, eu senti aquele tapa amoroso, né? Que nem é um tapa, é um carinho, um aconchego, um acolhimento. E, gente, isso me ajudou tanto. Ouvir essa minha voz e a voz desse astral, né? Dessa força maior que está à nossa volta, que não enxerga, mas que está aqui presente. Me tirou daquele lugar de angústia, me acalmou, serenou, mudou a condução, mudou a orientação, fez com que eu abrisse meus olhos, pelo menos nessa situação. Não é sempre que a gente consegue, né, gente, escutar, mas aqui eu trago um momento em que eu consegui fazer isso, né, e foi algo que me permitiu me libertar, assim, de uma tensão, né, de uma preocupação, e foi muito bom, para dizer o mínimo. Então,
E aí, quando eu trago isso, eu quero dizer o seguinte, e é uma gratidão, né, gente, uma gratidão extrema, né, vem em seguida, e esse sentimento de gratidão, ele fortalece tudo de bom que a gente vem a sentir nesse processo, né, nesse movimento. E aí o que eu quero falar também, fazer algumas ressalvas, né, com isso, né, não quero dizer que não seja maravilhoso, né, a gente buscar estabelecer contato com o outro, buscar ajuda, isso também é humildade da nossa parte, né, a gente saber que através das pontes, das parcerias, do diálogo, da troca, a gente também pode encontrar uma via excelente, né? Independente se nós temos os recursos para chegar nós mesmos aos esclarecimentos ou não, sempre é muito produtivo esse lugar, né, de interação com outras pessoas que possam participar, né, das nossas demandas, né? Então sempre vai ser bom, né? Uma via não inviabiliza a outra, não é uma questão de substituição, né? O grande problema para mim, né, disso é quando, né, a gente pula etapas, né? Porque quando a gente estabelece o contato com o outro, todos nós aprendemos, todos nós nos beneficiamos disso, mas quando a gente faz esse pulo de etapa, a gente só busca no outro, né, nesse externo, né, quando a situação, o conflito, né, aquilo que está corroendo não passa antes pela gente mesmo, né, aí é que é complicado, né? Tem que passar por uma escuta realmente atenciosa, né? Antes de qualquer coisa. Tem que passar pela gente, pelos nossos, né? Por essas energias superiores que também estão às nossas voltas, né? Estão à nossa volta. Isso é muito importante, né? E no meu caso, sim, né? E naquela situação, nesse contexto, eu estava, né, envolvida com essas energias, né? Então, tem dois aspectos aí, né? Um deles é, naquele momento, eu não dispunha, né, de capital suficiente para investir financeiramente num tratamento, num acompanhamento como aquele que eu estava acessando, né? Naquela oferta, né? Então, eu não tinha aquela condição, não ia ser uma situação tranquila para mim, né? E era uma situação que, se eu fosse investir nisso, se eu fosse buscar de alguma forma dar conta disso, ia desencadear uma série de tensões, uma série de estresse desnecessário. Por que eu digo desnecessário? Pelo segundo aspecto, né? E que eu já fui anunciando, eu já estava muito conectada, né, comigo, com os meus, né, com os meus amigos espirituais, não só através de intuição bastante aflorada, né, de um processo assim de estar me escutando, né, como acho que eu nunca escutei antes, né, dando tanta atenção para isso como agora, nesse momento da minha vida. Então eu estava assim, e eu também vinha de um processo canalizando muitas mensagens, né. Então eu sou médium que psicografo, né, então eu já vinha recebendo muitas mensagens, então eu não me enquadrava nesse lugar também de uma pessoa perdida, sem perspectiva, sem ajuda, né, sem esse auxílio que vem dessa conexão, né? Então isso é importante de dizer, né, de que eu não pudesse, que eu não tivesse condições
de buscar as soluções para esses conflitos por mim mesma, né? De buscar por mim mesma esse lugar de tranquilidade. Quando eu digo por mim mesma, é por mim mesma, junto sempre, né? Nesse plano espiritual, né? Com a intuição, com tudo isso, né? Que envolve, com toda essa egrégora, né? Presente. Então, a mensagem que fica aí é, né, o trabalho é o seguinte, né, depois que a conexão está estabelecida, que essa escuta foi estabelecida, o que é preciso? Confiar. Aí é que tá, gente, é confiar e seguir em frente, não desistir, se for o caso, né, cada um que busque aí fazer as suas relações, né, mas para mim tava muito por aí, né. Então isso para dizer assim, né, quantas vezes a gente busca fora, aquela velha história, né, a gente busca fora sem consultar dentro primeiro, né, então com uma atenção plena nisso, com presença de fato, né, então antes de buscar outras alternativas, seja porque a gente quer ou porque a gente precisa, né, de voltar para dentro. Quantas vezes, né? Quantas vezes a gente prioriza a validação externa, né? Que alguém venha e nos diga o que fazer, para onde ir, para no final das contas a gente chegar lá e dizer é isso aí, é isso que sucede comigo, né? Quantas vezes isso não se passa com a gente, né? Quantas vezes a gente tem total condição, né, de aclarar as nossas ideias, os nossos sentimentos? Eu diria que sempre nós podemos, né? O problema é que a gente coloca muitas vezes, né, também resistências muito intensas nesse processo, né? Quando a gente busca fora e ainda por cima com uma sensação muito arraigada de necessidade, de dependência, de escassez, né? A gente precisa, a gente depende daquilo, né? Do outro, né? Como se esse outro, esse fora, esse externo fosse a grande tábua de salvação pra gente, né? E assim essa é a fórmula perfeita pra gente se privar, né, de acessar essa maestria, né, do nosso eu, esse divino em nós, né? Então, porque assim, né, a gente tem sombra, mais da série, aquela velha história. Se todos temos sombra, e muitas vezes a gente olha muito mais para nossa sombra, esse é um outro aspecto também, a gente também precisa se dar conta, né, de que temos muita luz também. Ela só fica ali mais escondidinha, porque aqui, nesse mundo que a gente tá, é mais complicado da gente se manter numa frequência energética bacana, né? Vamos dizer assim. É mais difícil por isso, pela nossa falta de sensibilidade, muitas vezes, desse filtro, né? Da gente pensar, refletir antes de se colocar em situações desnecessárias, né? Quando é desnecessário, né? Da gente fazer sempre esse filtro do que priorizar, né? Então, em vez de apostar, eu quero dizer, né, no esforço da gente entrar em contato com a gente mesmo de uma forma mais íntima, né? De não passar antes por nós. O problema não está em buscar o outro, em buscar ajuda,
O problema é pular, o problema é não passar pela gente, né? Então, o floral de hoje, né, eu tô retomando as reflexões florais, né? Então, o floral de hoje pra gente é: nós podemos, devemos e merecemos nos conhecer melhor. A gente merece se converter em nosso próprio mestre, nossa própria mestra, como quiserem pensar, chamar, né? Ou seja, a nossa versão espiritual mais elevada. Mauro Cuitico fala, né, da versão espírito. Então, aproveito e já faço uma menção a ele e agradeço as influências também que participam aqui. Então é isso, gente. Eu espero que essas reflexões elas ressoem aí do outro lado, cheguem aí do outro lado, e que a gente possa, né, diante dos nossos desafios, acessar o que há de melhor em nós, né? Com intuição, com presença, com confiança na gente mesmo e nessa família, essa família espiritual, astral que nos guia. Um bom dia. Tchau, tchau.